Está no ar o Domínio da Guerra, como é hábito às sextas-feiras, depois da síntese das 9h30, com o Major-General Arnaud Moreira. Viva, Olá, bom dia. muito bom dia a todos. Bom dia. Major-General, vamos começar por Joe Biden, que autorizou a utilização dos ATACMS no interior da Rússia. Esta semana ficou então definitivamente marcada pelo anúncio publicado na imprensa norte-americana no passado domingo, de que a administração de Joe Biden teria autorizado a Ucrânia a utilizar estes mísseis norte-americanos de longo alcance, aliás, no interior do território russo. Entretanto, a Rússia publicou um documento estratégico que contém aspectos de dissuasão nuclear e fala sobre retaliações. A pergunta que lhe faço é: que desenvolvimentos políticos e militares se estão hoje a desenhar? Foi uma semana muitíssimo agitada, de parada e resposta, e todas elas em crescendo. Mas vamos começar pelo princípio, pela libertação dos ATACMS. Bom, primeiro é a questão do timing. Isto vem tarde em relação àquilo que eram os pedidos insistentes da Ucrânia, feitos há muito tempo. Joe Biden decidiu esperar pelo resultado das eleições presidenciais para resolver dar a sua autorização. Isto parece assim um bocadinho aquele problema de consciência. Estou a terminar o meu mandato, tenho aqui um papel em cima da mesa que ando a procrastinar durante não sei quantos meses, talvez seja melhor despachar este papel desde já. Portanto, o timing tem muito provavelmente a ver com o facto de ele estar a terminar o seu mandato e não deixar querer que aquele papel fique ali em cima da mesa. Fechar o assunto. Fechar o assunto. Mas não foi capaz de o fazer publicamente. Isto é o segundo aspecto que é aqui importante analisar. E que é importante. Da formalização da autorização. Como é que isto foi feito? Bom, foi libertado para a imprensa o anúncio de que a autorização tinha sido concedida. Mas um aspecto com esta importância talvez merecesse uma comunicação de natureza pública. Não o fez. Não o fez talvez por duas razões. Primeiro, de natureza interna, por causa da transição para a administração Trump, e em segundo lugar, para procurar dar o menor relevo mediático ao assunto, por forma a irritar o menos possível a Federação Russa. Pronto. Portanto, os ingleses, os britânicos, acabaram por seguir exatamente o mesmo formato. Isto é, damos autorização, mas não comunicamos que demos essa autorização. Portanto, andámos aqui à procura de fórmulas mediáticas que irritassem pouco a Federação Russa, o que se não conseguiu, porque a Federação Russa reagiu bastante irritada, como veremos à frente. Os aspectos militares... Diria que isto é como o azeite, não é? Exato. Vem sempre ao de cima. Os aspectos militares desta autorização. Bom, em primeiro lugar, a Ucrânia não perdeu tempo. Quer dizer, antes que alguém se arrependesse da decisão, decidiu empregá-los imediatamente. Bom, ganhou capacidade na profundidade do território russo. Os HIMARS que tinha utilizado até aqui no interior do território russo estavam limitados a cerca de 77 km e agora passou para os 300 km. Bom, com os 300 km dos ATACMS, o que é que aconteceu? Aconteceu que há 225 instalações militares da Federação Russa que de repente passaram ao alcance destes ataques da Ucrânia. Bom, para além disso, os mísseis, os Storm Shadows, etc., são mais difíceis de interceptar pelos sistemas da Federação Russa e têm uma carga explosiva de centenas de quilogramas de explosivo, o que contrasta com a capacidade que a Ucrânia tinha até agora com os seus próprios drones de enviá-los muito longe, mas com pouca carga explosiva. Portanto, ganhou-se aqui também em poder de destruição. Bom, foram utilizados logo pela Ucrânia, como eu disse, contra um centro de comunicações, de comando e comunicações, aparentemente um centro de comando enterrado que estaria na vila de Marino, na região de Kursk. A Ucrânia suspeita,
que estariam lá altos comandos da Federação Russa encarregues daquilo que é a gestão da ofensiva russa para tentar reconquistar Kursk e que estariam lá também altos quadros, se não mesmo um general norte-coreano. E, portanto, com este ataque terá conseguido começar a infligir aquilo que lhe parece que é importante, que é baixas do lado dos norte-coreanos, para evitar que os norte-coreanos se sintam tentados a enviar mais reforços para a Federação Russa. Já o ataque do Storm Shadow terão sido usados 10, 12 de uma única vez, foram contra um depósito de munições em Briansk, que esteve a explodir durante imenso tempo. Bom, quais são as limitações que tem a Ucrânia nisto? É a limitação dos números. Primeiro, a limitação do valor. Cada míssil pode custar $1,5 milhão de dólares. E, portanto, é preciso escolher muito bem os alvos. E, por outro lado, é preciso escolher também muito bem esses alvos, porque o número de mísseis dos ATACMS, por exemplo, é relativamente reduzido. Que nós tenhamos conhecimento, só por 2 vezes foram enviados mísseis destes e o número nunca foi divulgado. No entanto, como eles foram enviados em pacote e nós conhecemos o valor do pacote, estimamos que possa haver algumas dezenas de mísseis ATACMS disponíveis para a Ucrânia. No entanto, 6 foram logo utilizados de uma vez contra este centro de comunicações enterrado. A resposta russa. O presidente Putin tinha mandado estudar uma nova reformulação da sua doutrina de dissuasão nuclear. Pois aproveitou a oportunidade. Ora, aqui está o tempo correto para a apresentar. Portanto, ela não foi em resposta a este ataque. Este documento está preparado certamente há muito tempo, mas ele sentiu que era oportuno fazê-lo. Fê-lo, aliás, através também de um vídeo em que garantiu que a Federação Russa tinha utilizado pela primeira vez um míssil experimental, míssil balístico experimental em condições de combate. Um vídeo que é muito curioso. Esse vídeo está disponível na internet, ponham-no em fast forward. É impossível aquele vídeo não ter sido tremendamente editado. As mãos de Vladimir Putin não mexem sobre a mesa durante mais de 1 minuto e meio. As mãos não foram colocadas lá naquela posição e os movimentos de ombros não correspondem a nenhum movimento de mãos. Portanto, aquele vídeo foi profundamente editado. Enfim, então, é um pormenor, mas é um detalhe para que é importante. Isto tem a ver com a imagem. O diabo está nos detalhes. Fazer passar a imagem Exato. de um vídeo de alguém que está relativamente zangado. E então enviou sobre a Ucrânia, sobre a cidade de Dnipro, um míssil experimental. Este míssil é o Oreshnik. É um míssil que existe em pequenos números na Federação Russa. É por isso que, não obstante ter sido significativo o seu emprego, ele não vai mudar nada, porque há muito poucos mísseis deles e são todos experimentais. Agora, que Vladimir Putin tenha resolvido lançar um míssil de natureza experimental sobre uma cidade de 1 milhão de habitantes, está a correr aqui o risco de transformar isto numa catástrofe, porque um míssil de natureza experimental tem naturalmente que ser sujeito a um conjunto de testes em sítios e em localizações seguras. Enviá-lo diretamente sobre uma cidade de 1 milhão de habitantes corre aqui realmente um conjunto de riscos muito grande e coitados dos ucranianos que tiveram mais este míssil. Isto muda muita coisa? Não muda muito. Não muda muito porque os ucranianos, o que não lhes falta é serem bombardeados por mísseis de natureza balística. E, além disso, este tem capacidade nuclear, mas os outros que já têm sido utilizados sobre a Ucrânia, nomeadamente os Kinzhal ou os Iskander, também têm capacidade de natureza nuclear. Portanto, não há uma alteração muito significativa, mas aqui há a sinalização deste míssil hipersónico que atinge velocidades às ogivas de Mach 10, o que significa cair na vertical a 3 km por segundo
provavelmente nós ainda não o testamos, se é possível ter sistemas de interseção para um míssil deste calibre que se desloca a esta velocidade. Qual foi a intenção de Putin? Bom, 3 intenções aqui. A primeira é uma intenção interna, é afirmar o seu poder na Federação Russa. É ser capaz de mostrar aos russos que, não obstante os ocidentais não terem ligado nada aos seus avisos sobre a utilização de armas de longo alcance no interior do território russo, a Federação Russa continua a ter capacidade para isto. E, portanto, isto é um discurso também interno para sossegar a população russa. O segundo é demonstrar as vulnerabilidades da Ucrânia. Bom, essas são naturalmente conhecidas e vamos ter que continuar a apoiá-las. E depois é, desta vez, introduzir aqui um novo fator. Este fator é novo. É assustar o Ocidente dizendo que está preparado para atacar bases militares de países, está a referir-se à Grã-Bretanha, está a referir-se aos Estados Unidos, sobretudo, bases militares, sobretudo dos Estados Unidos, que estão localizadas na periferia da Federação Russa e que contêm sistemas militares importantes. E, portanto, há aqui um aviso direto também. Bom, isto vai mudar alguma coisa? Aparentemente não. Também ninguém disse que os sistemas foram fornecidos e que a autorização foi concedida. Isto foi uma fuga para os jornais que permitiu aqui, de alguma maneira, gerir e resolver um problema que era um papel que estava em cima da mesa já há imensos meses a merecer despacho. Finalmente teve esse despacho. Muito bem. Na semana passada o Major-General Arno Moreira falou aqui da possibilidade de Donald Trump, direto ou indiretamente, ter falado com Vladimir Putin. Mas desta vez está mesmo confirmado que o chanceler Olaf Scholz teve uma longa chamada telefónica com o presidente russo. Muitas capitais europeias entendem que esta chamada não deveria ter sido feita. A pergunta que lhe faço é porque é que o chanceler alemão resolveu ligar para Putin e o que é que resultou desta conversa? Colocou uma escuta no telefone? Isto reforça aquela minha ideia da semana passada de que o tal telefonema existiu e que Scholz sentiu necessidade dele também fazer um telefonema. Bom, aqui para nós um segredo daqueles que ninguém nos ouve, só nós e os nossos ouvintes é que sabemos. Se isto fosse do ponto de vista do futebol, o que eu diria é que Scholz deu um colinho a Vladimir. Scholz deu um colinho a Vladimir. Foi uma chamada de conforto. Foi de conforto, um carinhozinho que Scholz resolveu fazer a Vladimir Putin. Bom, e agora acabando o nosso segredo e falando agora já abertamente. Porquê? Abertamente porquê? Bom, esta chamada é a todos os títulos surpreendente. Eles não falavam desde aquela vez em que os vimos sentados numa longa mesa que os separava no início da invasão em 2022. Ora, muita coisa se alterou, mas não se alterou nada na posição da Federação Russa. Este é o aspecto importante. E, portanto, não se tendo alterado nada naquilo que era a Federação Russa, o que é que leva o chanceler Scholz a telefonar a Putin? Bom... não foi uma chamada curta, isto foi uma chamada que durou 1 hora, cerca de 1 hora. E de acordo com o gabinete do chanceler, o que Scholz transmitiu foi aquilo que era já tudo conhecido. Isto é, não houve nenhuma novidade relativamente àquilo que é a posição da Alemanha sobre a invasão da Federação Russa à Ucrânia. Portanto, do lado de Putin já sabíamos que não havia novidade nenhuma. Do lado de Scholz também não havia novidade nenhuma. Portanto, este telefonema é um telefonema de conforto e de carinho. E para isso nós temos que voltar àquilo que foi o dia 6 ou 7 de novembro, naquilo que foi a conferência de Valdai, em que Putin falou queixando-se que os líderes ocidentais já não lhe ligavam.
já não recebia telefonemas, quando antigamente lhe estavam sempre a ligar, a lamentar-se. Será que Scholz caiu na armadilha de pensar que Putin tinha muita vontade de falar com os líderes ocidentais e que, portanto, estaria à espera de uma chamada sua? Isto parece um bocadinho de uma certa ingenuidade, porque o que fez Putin foi reafirmar outra vez a Scholz aquilo que são as suas grandes exigências. Bom, há aqui um conjunto de aspectos que tem que ser considerado. O primeiro é de natureza europeia. Isto é um golpe na estratégia europeia de isolamento de Putin, de isolamento internacional de Putin. Quando começamos a dar colinho outra vez... colinho não, isso era nos segredos, não. Quando começamos a dar outra vez conforto, a Scholz... de Scholz a Vladimir Putin, estamos a torpedear a estratégia europeia que era de isolar Putin. Além disso, o Eliseu não ficou muito satisfeito com isto, porque não foi informado em tempo do conteúdo de toda esta conversa. Depois, isto foi articulado com Joe Biden. Certamente que também não foi. Isto parece assim uma espécie... se o Trump liga, eu também tenho o direito a ligar. Mas ligar é para dizer alguma coisa, não é para repetir o que já foi dito e não é para ouvir exatamente aquilo que o outro já tinha dito. E depois já há o aspecto da política interna, que é talvez o mais saliente com estas eleições em fevereiro. O governo já completamente estilhaçado e agora o próprio partido, o SPD, também absolutamente estilhaçado e já pensa em não apresentar Scholz como o seu candidato. Em resumo, este telefonema não serviu os interesses do Ocidente. Quando muito, serviu apenas propósitos eleitorais de Scholz, que quer passar esta mensagem aos alemães. Comigo os alemães estão seguros, nem que eu tenha de vez em quando que dar um colinho, um conforto a Vladimir Putin. É a necessidade. É a necessidade. Vamos à nossa cortina de fumo. Então, esta semana, o presidente do Banco Central russo foi ao Parlamento mostrar os tremendos desafios pelos quais vai passar a economia russa no próximo ano. Não era bem isto que o Vladimir Putin gostaria de ouvir. Afinal, a saúde da economia russa é apenas uma cortina de fumo. É uma cortina de fumo e está a perder espessura. A ficar cada vez mais transparente aquilo que é uma tragédia que está a acontecer à economia da Federação Russa. Bom, nós andamos a falar pouco sobre isto, devíamos falar mais sobre isto. A propaganda russa é que a saúde da economia russa é absolutamente fantástica. E que as sanções ocidentais foram absolutamente ineficazes, que a Rússia conseguiu ultrapassar e diversificar as suas importações e, portanto, nunca esteve tão bem a economia da Federação Russa. Pois, o que Elvira Nabiulina foi fazer à Duma, ao Parlamento russo, foi exatamente mostrar que não é assim. Portanto, Vladimir Putin não deve ter gostado nada de uma confissão indireta daquilo que são as debilidades atuais da economia russa. Bom, para já, o rublo esta semana tornou a desvalorizar. E já hoje de manhã já eram precisos 103 rublos para comprar $1, uma desvalorização impressionante. Mas o grande sintoma deste discurso tem a ver com aquilo que depois foi reproduzido no Moscow Times, que é o sítio onde eu fui buscar as declarações da própria Elvira Nabiulina. Primeiro, o que é que ela disse? Primeiro, todos os recursos da economia russa já estão envolvidos na produção. Já não é preciso produzir mais porque todos os recursos já estão envolvidos. Já não há trabalhadores disponíveis. O desemprego está na taxa mais baixa de sempre porque foram toda a gente convocada para a guerra. 73% das empresas está com falta de trabalhadores. E quando a economia alcança o máximo da sua capacidade de produção e a procura continua por necessidades da guerra, entra-se naquilo que se chama estagflação, que é a situação simultânea de uma estagnação económica ou até mesmo de uma recessão e altas taxas de inflação. E, portanto, a economia está em forte desaceleração. Passou de 5,4 no primeiro trimestre para 4,1 no segundo trimestre e só 3,1 neste trimestre. Conclusão.
Para o ano que vem, 0,5 a 1% é a taxa de crescimento da economia russa. Ou seja, as sanções estão a resultar e eu acho extraordinário que numa altura em que isto está a resultar, o que nós estejamos a pensar é em mudar de estratégia. E para fechar, vamos ao ponto de mira. Hoje o nosso ponto de mira vai para os 1000 dias que passaram sobre a data da invasão militar da Rússia à Ucrânia, ocorrida em 24 de fevereiro de 2022. No Minuto Major General é uma maldade, eu sei, mas que balanço temos de fazer nesta data? 1 minuto é mais que suficiente. 1000 dias são muitos dias e podem ser medidos também de outra forma. 1000 dias são quase 12.000 mísseis que foram disparados sobre a Ucrânia durante este período. A Ucrânia interceptou cerca de 80% destes mísseis. Bom, resistiu em Kiev, expulsou em Kherson, conquistou Kursk, afundou 1/3 da frota russa do Mar Negro, fez a frota russa fugir de Sebastopol, teve um desaire na ofensiva de Zaporizhia e procura agora resistir no Donbass. Já produz 2,5 milhões de granadas de morteiro e artilharia e os seus drones aéreos atacam já praticamente em qualquer distância no interior da Federação Russa. Continua a precisar do nosso apoio. É claro que o Ocidente não quer correr riscos de maior envolvimento, mas a pergunta que eu deixo aqui é: mas alguém consegue ganhar uma guerra sem correr riscos? É a pergunta que eu deixo à reflexão para todos. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado.